Boa tarde, primeiro ano. Espero que vocês estejam bem. Na nossa aula de hoje, eu enviei essa leitura do livro E Agora? Quem vai salvar a floresta? Então, no caderno de vocês irão registrar a data de hoje, que é quinta-feira, 18 de junho de 2020, na linha de baixo. A leitura com o título desse livro e após a leitura vocês irão registrar o livro Ler e Escrever na página 112. Depois de registrar o Ler e Escrever, na linha de baixo, livro EMAI, página 15. E depois do livro EMAI, vocês irão registrar o livro de Ciências, página 21 e 22. São essas as atividades que nós iremos fazer hoje. Atividade 4. Lista de meninos e meninas da turma. Então ouçam o enunciado da atividade. Na lista de nomes dos alunos da sua sala, alguns meninos e meninas estão misturados. Organize uma lista de meninos e uma lista de meninas da sua sala. Então, nessa atividade tem uma tabela. De um lado tem os meninos e de outro as meninas. Então, tem uma lista da nossa sala que eu vou compartilhar aqui com vocês, com todos os meninos e as meninas misturados e fora da ordem alfabética. Vocês terão que ler os nomes de cada colega. Os meninos vocês irão colocar desse lado na ordem alfabética e as meninas do outro lado na ordem alfabética também. Então aqui está a lista. Então aqui está a lista com todos os nomes de todos os colegas da turma. Lembrando que está fora da ordem alfabética e está misturado os meninos e as meninas. Então o Cauã, que é menino, lá no livro vocês irão colocar ele na coluna dos meninos. Só que o Cauã, ele começa com a letra C. E se a gente for observar a ordem do alfabeto, qual é a primeira letra? É a letra A. Tem algum menino na nossa turma que tem um nome que começa com A? Então vocês irão observar a lista. Ah, professor, não tem. Então qual é a próxima letra do alfabeto depois do A? É a letra B. Tem algum menino que começa com a letra B? Ah, professor, também não tem. Então a próxima letra do alfabeto é a letra C. Tem menino que começa com a letra C? Ah, professor, tem sim, é o Cauã. Então o Cauã, na nossa lista aqui, do lado dos meninos, ele será o primeiro, o Cauã, seguindo a ordem do alfabeto. Vamos ver as meninas. Na nossa lista aqui, ó, depois do Cauã tem a Sara. Nossa, mas o S está lá no final do alfabeto, professor. E na ordem do alfabeto, a primeira letra é a letra A. Será que tem menina que começa com a letra A? Aí vocês irão observar. Tem Sara, tem a Estela, Isadora, Lorena, Miguel Anselmo, Pedro, Samuel, Miguel Lima, Ana Clara. A Ana Clara começa com A, então ela é a primeira. Mas professor, e se tiver dois nomes que começam com a letra A? Será que tem dois nomes de meninas que começam com a letra A? Então a gente viu que tem a Ana Clara. Vamos continuar? Elisa, Isabela, Lívia, Henry, Ágata. Olha só, a Ágata também começa com a letra A. Então tem a Ana Clara e a Ágata que começa com a letra A. Quem será que nós vamos colocar primeiro?
Se as duas começam com a letra A, agora nós vamos ter que observar a segunda letrinha do nome delas. A segunda letrinha aqui do nome da Ana Clara é a letra N. E do nome da Ágata, aqui embaixo, é a letra G. Então, qual vem primeiro no alfabeto? A letra N ou a letra G? Então, vamos lá. Vocês terão que ver o alfabeto. Pega o cartaz aí do alfabeto que vocês têm no livro para ver a sequência do alfabeto, né? O A, o B, C, D, E, F, G. Nossa, eu já cheguei no G e o N ainda não apareceu. Então o G vem primeiro que o N. Então qual é o primeiro nome de menina que vocês vão colocar? O da Ágata ou da Ana Clara? É o da Ágata. Então aqui, ó, na nossa lista, vocês colocarão o nome da Ágata como o primeiro das meninas. Vocês entenderam? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntem lá no grupo do WhatsApp. Vocês farão isso com todos os nomes. Então, de um lado, os meninos em ordem alfabética e do outro lado, as meninas em ordem alfabética. Quando vocês terminarem de completar essa tabela ordenando os nomes dos meninos e das meninas, aí vocês vão abrir o livro na parte do EMAI, para a gente fazer matemática, na página 15. A atividade 2.2. Quando queremos indicar nossa idade, nós usamos os números. Então, número 1. Circule as mãozinhas cujo número de dedos levantados representa a sua idade. Essa mãozinha aqui tem 5 dedos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dedos levantados. Você tem 5 anos? Se você tiver 5 anos, você vai circular essa mãozinha aqui. Senão, você vai ter que ir para o próximo e contar o tanto de dedos que estão levantados. Mais um exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem 6 anos? Se você tiver 6 anos, aí você vai circular essas mãozinhas aqui. Aí, se não tiver, vocês terão que contar aqui embaixo e depois aqui do lado, até chegar os dedos que representam a sua idade. Tudo bem? Agora, responda as questões usando números de 0 a 9. Essa é a atividade 2, aqui embaixo. Quantos anos você tem? Então, você vai ter que colocar números aqui, certo? Então, se você tem 5 anos, você vai colocar o número 5. Se você tem 6, você irá colocar o número 6. E assim por diante. Aqui na letra B, está perguntando o seguinte: na nossa turma, quantas crianças têm 5 anos? Então agora, vocês irão ver uma outra tabela que eu fiz com a idade de cada um, ó. Então tem o nome de cada criança com a sua idade na frente. Será que nessa tabela está aparecendo alguém com 5 anos? Aí vocês vão responder lá no EMAI. Vocês vão usar essa tabela também para as próximas perguntas que estão sendo feitas lá. A letra C, ó. Na nossa turma, quantas crianças têm 6 anos? Então, volta lá naquela lista para contar a quantidade de crianças que têm 6 anos e coloca aqui a resposta. Letra D. Há crianças com 7 anos? Vocês vão responder sim ou não. Se a resposta for sim, vocês irão depois na frente colocar a quantidade de crianças que têm 7 anos. Tudo olhando aquela lista que eu fiz. E a letra E. Quantas crianças têm mais de 7 anos na nossa sala? Tem alguma criança com mais de 7 anos? Por exemplo, 8, 9.
Se tiver, vocês vão colocar a quantidade em número. Se não tiver, qual é a quantidade que vocês vão colocar em número, que vai representar que não tem nenhuma criança com mais de 7 anos? Se vocês tiverem dúvida, vocês deverão mandar no grupo do WhatsApp, tudo bem? Terminou o livro EMAI, nós vamos abrir o livro de ciências na página 21 e 22. Só relembrando um pouquinho, em ciências nós estávamos estudando um pouco das diferenças que existem entre os seres humanos, que ninguém é igual a ninguém, nem os sentimentos. O que eu sinto agora não é a mesma coisa que vocês deverão estar sentindo nesse momento, e ninguém sente a mesma coisa no mesmo momento. Outra coisa também é que nós não somos iguais nas nossas características físicas. Então lembra que eu falei que tem certas pessoas que têm a habilidade de fazer certo movimento com a língua, de enrolar a língua. A gente até fez, né, isso na sala de aula. A gente viu a orelha de vocês, que tem algumas pessoas que têm a orelha grudadinha aqui embaixo e outras não. E vimos também as nossas impressões digitais, que cada ser humano tem uma. A de ninguém é igual. Nós ainda fizemos a atividade com carimbo. Então nós vimos que ninguém é igual a ninguém. Todo mundo é diferente em algum aspecto. Diante disso, somos todos diferentes. Porém, nós temos os mesmos direitos. E é isso que nós vamos ver agora. Direitos iguais, que é o que está escrito aqui, ó, em laranja. Então tá falando aqui, ó, todas as crianças têm direitos iguais. Para garantir isso, foi escrita a Declaração dos Direitos da Criança. Então existe um documento, uma declaração que garante sobre a lei que vocês tenham alguns direitos, né? Conheça, então, algumas partes importantes dessa declaração. Olha o que está dizendo nessa declaração. Vamos começar pela primeira imagem aqui, ó. Toda criança tem direito à atenção e ao amor. Aqui está falando, todas as crianças são iguais. Mas, professor, você acabou de falar que nós vimos que todos nós somos diferentes. E agora está falando que todas as crianças são iguais? Sim, todas as crianças são iguais na questão de ter os mesmos direitos também. Então não importa se a criança tem uma religião e a outra criança tem uma outra religião. Elas são iguais em ter os mesmos direitos. Não importa a raça, não importa a etnia dessa criança, ela é igual na questão de ter os mesmos direitos, entenderam? Próxima imagem aqui, ó. Toda criança tem direito a uma boa alimentação. O próximo direito. Toda criança tem direito a uma boa saúde. Aqui, ó. Toda criança tem direito ao lazer. Próximo. Toda criança tem direito a ir à escola. Toda criança pode se expressar livremente. O que é se expressar? É dizer o que sente, o que pensa, né? Sem ser impedida. A criança tem o direito de ser ouvida. Entenderam? Próximo aqui, toda criança pode praticar a sua religião. Toda criança pode receber informações para o seu bem. Então, se a criança tem alguma informação que é necessária para ela receber, para que nada de ruim aconteça com ela, ela tem direito de receber essa informação. Aqui, toda criança pode se unir às outras. Nenhuma criança deve trabalhar. Criança tem que brincar, tem que estudar, tem que receber boa saúde, boa alimentação. Não é dever da criança trabalhar. Vocês terão idade para trabalhar.
certo? Enquanto vocês forem crianças, vocês não podem trabalhar. Isso não quer dizer que vocês não possam ajudar em alguns serviços em casa, né? Arrumar o próprio quarto, quando tá brincando com os brinquedos, cuidar e guardar os próprios brinquedos, não deixar jogado para a mãe ou para o pai ou para o responsável guardar. Vocês têm que ter ciência disso também. Tudo bem? E deve ser dada a prioridade às crianças portadoras de deficiências. Então, quem tem algum tipo de deficiência, essa pessoa terá prioridade. Por quê? Ela precisa de uma necessidade a qual nós não precisamos. Vocês entendem isso? Principalmente se for criança. Então, prioridade dela. Se você é uma criança comum, né? E tem uma criança que tem uma deficiência, a prioridade vai ser dessa criança que tem deficiência, porque as necessidades dela são outras que não são as suas necessidades. Entenderam? Se vocês tiverem dúvida, vocês voltem o vídeo, ouçam novamente, mandem perguntas lá no grupo do WhatsApp. O que vocês vão fazer agora? Número 1. Converse com seus colegas, então vocês irão conversar com os seus familiares aí em casa sobre cada direito que está aparecendo aí no livro. Eu acabei de fazer isso com vocês agora no vídeo, né? Eu li os direitos e conversei com vocês sobre alguns que eu achei que fosse de difícil entendimento para vocês. Novamente, se vocês tiverem dúvida, vocês mandem lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, a questão de número 1 é só para ter um momento de conversa sobre cada direito. Questão de número 2. Que direito você incluiria nessa lista? É uma resposta pessoal que vocês vão responder nas linhas aqui de baixo, ó. Será que tem algum direito que vocês estão pensando aí agora que vocês gostariam de incluir nessa lista? Então converse aí com o familiar de vocês, pensem direitinho sobre um direito que vocês gostariam e coloquem aí para eu saber depois qual é esse direito que vocês estão pensando. Tudo bem? Agora vocês vão ir para a página 22. Vamos falar sobre direitos da pessoa com deficiência. Então ouçam só. Muitas pessoas vivem com alguma deficiência, como não conseguir andar, ver ou ouvir. As pessoas com deficiência devem ter os direitos garantidos. Os direitos devem ser iguais para todos. Então, novamente, não é porque a pessoa não é como a gente, né? A pessoa tem uma deficiência, ela não consegue ouvir, né? Uma deficiência auditiva. Então, será que essa pessoa, por ela não ser comum, igual à maioria, será que ela tem os mesmos direitos ou não? Ela tem sim os mesmos direitos e inclusive tem a prioridade sobre esses direitos, tudo bem? Então tem uma foto aqui de um homem que ele tem uma deficiência física, ou seja, ele não anda, ele é um cadeirante. Olha a legenda aqui, cadeirante trabalhando. Nossa, professor, então é direito das pessoas com deficiência poderem ter um trabalho. Sim, é direito. Não é porque ele tem uma deficiência que ele não pode trabalhar. Inclusive, as empresas devem oferecer vagas aos deficientes, seja uma deficiência física, visual, auditiva ou de qualquer outro tipo, tudo bem? Continuando a leitura aqui da legenda. A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho como todas as pessoas. Foi o que eu acabei de falar. Então, número 1. Você conhece alguma pessoa com deficiência? Aí vocês vão responder, se possível, nesse espaço aqui. Se não der,
vocês vão anotar no caderno a resposta. Então vocês vão colocar lá, livro de ciências, página 22, número 1. Aí coloquem a resposta. Se sim, escrevam sim. Sim, eu conheço. Não está perguntando, mas eu gostaria de que, se vocês conhecessem alguma pessoa, colocassem qual é a deficiência dessa pessoa, para eu saber, tudo bem? Depois vocês vão para número 2. Número 2 está perguntando: o que pode ser feito para que os direitos das pessoas com deficiência sejam respeitados? Será que nós podemos fazer alguma coisa? Ou será que existe alguma coisa que garante que esses direitos sejam respeitados? Né? Por exemplo, a pessoa com deficiência visual. Ela tem o direito de andar em segurança pela rua. O que pode ser feito para que esse direito seja cumprido? Um exemplo disso é não colocar elevações em determinadas partes das calçadas, assim para os cadeirantes também. Então, dessa maneira, nós estamos garantindo um direito dessas pessoas, o direito de acessibilidade, de poder acessar determinada coisa com facilidade. Tirando esse meu exemplo, o que é que pode ser feito? Qual outra coisa vocês imaginam aí que pode ser feito para garantir esses direitos? Vocês podem conversar com os familiares de vocês e responder também. Lembrando que é uma resposta pessoal. Tudo bem? Nós terminamos por hoje e eu volto amanhã com mais atividades. Vejam o vídeo e, se tiver dúvidas, perguntem para mim. Então, até amanhã e um grande abraço para vocês.